Boa noite a todos. Eu sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos dar continuidade ao assunto das duas últimas aulas que nós fizemos, sobre o psiquismo e as terapias holísticas, parte 3, tá? Estou fazendo, aliás, esses estudos, porque é importante que a gente conheça como funciona, né, o nosso aparelho psíquico, como isso se processa dentro de nós, inclusive para nós mesmos entendermos como a gente funciona. Porque nós também vamos, por exemplo, com o reiki, fazer autoaplicação, né? E nós temos que entender o que acontece dentro de nós. E se a gente for atender clientes, isso vai ser muito importante, tá? Porque nós vamos fazer anamnese, conversar com esses clientes e vamos poder entender um pouquinho da dinâmica que está ocorrendo com ele, para podermos ajudar, tá? Logo mais, nós vamos ter os florais também dentro ali da plataforma, e aí vai ser algo mais profundo ainda. Vocês vão conversar com os clientes, tá? Vão fazer uma anamnese mais profunda, muito ligada às questões emocionais, porque os florais, eles têm tudo a ver com as emoções. É algo bem assim, ligado mesmo, tá? De uma forma bem íntima mesmo. Os florais, a gente só vai prescrever, ou melhor, recomendar, né? Nos baseando na anamnese que a gente faz e nas emoções que o cliente traz para a gente. Então, quando a gente entende como funciona esse processo, nós ficamos mais seguros no que fazer com esses clientes, tá? E em relação a nós também, a nós mesmos, tá bom? Então, só relembrando um pouquinho da nossa última aula, que faz um tempinho já, nós falamos, entre outros assuntos, dos tratamentos, não sei se vocês se lembram, dos tratamentos psicodinâmicos, da terapia interpessoal, terapia suportiva, terapia cognitiva, terapia comportamental e aconselhamento simplista. Então, esses são tipos de abordagens que, em alguns aspectos, a gente até pode aproveitar no nosso tratamento, com os nossos clientes, tá? Nós podemos estudar esses tipos de abordagens e aproveitar o que a gente julgar interessante. É sempre interessante mesmo a gente conhecer as coisas, né? Conhecer as diversas abordagens que existem. Tá bom? Mesmo que a gente não sejamos especialistas, esses conhecimentos, de modo geral, vão nos ajudar muito. E quanto mais a gente se aprofundar, melhor ainda, tá? Provavelmente, se formos tratar clientes, é interessante que façamos cursos que envolvam esses conhecimentos, tá? Porque isso que a gente está estudando aqui é só uma pincelada mesmo, tá? É só para a gente ter uma ideia um pouco sobre esses assuntos, né? Mas se a gente vai tratar com pessoas, é interessante que a gente sempre esteja estudando, né? Para poder ajudar melhor, ser mais eficiente. O que acontece quando a gente não estuda, quando a gente não procura se aprofundar no ramo que a gente está atuando? Na verdade, o que acontece é que a gente pode não dar certo, tá? As nossas terapias, aquilo que a gente passa para o cliente, acaba não dando certo, por algum motivo. Às vezes até por desconhecimento nosso. E aí o cliente sai achando que a terapia não serve, não funciona. E isso é um desserviço, né? Na verdade, isso é um desserviço para a nossa classe, tá? Nós não somos psicólogos, nada disso, mas vamos ser terapeutas, né? Terapeuta reikiano, depois terapeuta floral, tá? E outras terapias que talvez vocês possam aí vir a fazer, tá bom? Sempre se aprofundar. Sempre que a gente for trabalhar com pessoas, nós precisamos conhecer o básico do básico sobre como funciona, então, a consciência do ser humano, tá bom? Falamos também sobre isso, de como é construído o material do nosso inconsciente.
Tá? Como se constrói esse material todo que está ali no nosso inconsciente? Através da supressão e da repressão, tá? Falamos sobre isso também. Então, só para relembrar um pouquinho, tá? Supressão, mecanismo de defesa do ego consciente, que exclui ou extingue memórias e que pode impactar no inconsciente. Nessa supressão, os gatilhos podem ser disparados. Então, relembrando um pouquinho, são aqueles conteúdos que nós entramos em contato conscientemente e que nós mesmos deixamos de lado, não aceitamos. Porque a gente considera que sejam comportamentos que talvez não sejam adequados, não aceitáveis, tá? Quando a gente se critica e não quer ver aquilo, então é algo consciente mesmo. A gente deliberadamente a gente joga de lado. Então nós estamos suprimindo de forma consciente. É interessante que a gente comece a observar na nossa vida, né, o que nós andamos suprimindo. Quais são os comportamentos que revelam essa supressão na nossa vida, tá? E quando você está com o cliente ali conversando numa simples anamnese, você pode ver muito disso. Você vai se deparar com esses comportamentos. E aí você já vai formando uma ideia a respeito desse cliente que está à sua frente, tá? Desse universo que é tão desconhecido, né? Já é tão difícil a gente conhecer a nós mesmos, imaginem um cliente que chegou ali, muitas vezes, ou se não diria a maioria das vezes, a gente nem conhece, está conhecendo pela primeira vez. Então, quanto mais a gente conhece sobre como funciona esse aparelho psíquico, mais fácil vai ser para a gente atuar com esse cliente, né? Senão fica aquela enorme interrogação, que a gente não sabe o que fazer com aquele cliente. Mas quando a gente conhece, na própria anamnese, você já vai percebendo uma série de coisas, tá? Então, a supressão é uma das formas como o nosso inconsciente vai sendo construído, né? Eu deixei um comportamento de lado, um pensamento, eu deixo ali, mas não trabalho ele. Qualquer conteúdo que eu suprimo, ele vai para o nosso inconsciente. Fica lá, tá? São conteúdos que não aceitamos reproduzir e suprimimos. É aquilo que eu acabei de falar. A gente não aceita, a gente critica. São até chamadas das nossas sombras, né? Só que essas são as sombras suprimidas, tá? Elas são conscientes. Elas ficam ali, vamos dizer, no subconsciente, tá? E nós conseguimos trabalhar isso. A gente consegue puxar isso para o consciente. Por isso que existem os gatilhos que podem ser disparados, né? O que seria isso? Entramos em algum evento, alguma situação na nossa vida que se assemelha àquilo que a gente suprimiu. Aí pronto, vem tudo de novo, vem tudo à tona. Mesmo que a gente talvez achasse até que não existisse mais. Esquecemos mesmo. Resolvemos isso. Só que quando acontece uma situação na nossa vida semelhante àquela, aquele conteúdo vem de novo. E aí a gente percebe, puxa, não resolvi, não esqueci. Nossa, eu achei que eu já tinha me livrado desse problema, mas não me livrei, não resolvi, tá? Então, são esses conteúdos que vêm, que ficam lá no inconsciente ou no subconsciente, mas eles são mais acessáveis, tá bom? Tudo bem, gente? Tudo. Então, a outra questão é a repressão, tá? A repressão já é um pouquinho diferente, tá? É um mecanismo de defesa do ego que coloca pensamentos incômodos em áreas inacessíveis da mente inconsciente. Aqui já se encontram todos aqueles conteúdos que eles realmente estão inconscientes, eles são gerados em algum momento da nossa vida, como, por exemplo, traumas, né? Traumas muito fortes, situações muito difíceis, impactantes. Essas situações acabam indo para o inconsciente e a gente não lembra. A gente não lembra nem que aconteceu a tal coisa.
Isso acontece muito na infância, quando a criança ela sofre algum trauma muito forte e aquilo fica reprimido lá no inconsciente. E aí ela vai levando a vida, ela não lembra daquele trauma tão forte, ela não lembra, mas ele está lá no inconsciente dela. Embora ele esteja atuando na vida, como a gente já falou várias vezes, né, sobre essas questões do inconsciente, elas ficam atuando na nossa vida, no nosso dia a dia, porém a gente não percebe, tá? Então, embora a gente não perceba que ele atua, e ele está lá, aquelas questões que estão lá naquele local inacessível. Então, não é qualquer gatilho que vai fazer com que isso venha à tona, tá? Não é qualquer situação que vai trazer isso de volta, tá bom? Então, geralmente, os problemas que alguns clientes podem apresentar para a gente estão muito mais ligados a esses que estão mais fáceis de serem acessados, né? Esses que geram os gatilhos e a pessoa se sente com aquele problema, né? Os outros problemas do inconsciente, eles até podem vir, né? Por exemplo, em sonhos, em algumas situações, né? Mas é difícil você saber o que gerou aquilo, onde, quando foi gerado aquilo, né? Para gente que acredita em vidas passadas, esses conteúdos, eles vêm também de vidas anteriores. Eles chegam para a gente aqui, nós carregamos, né, todos esses conteúdos. Aí a gente chega aqui, nessa vida atual, e lógico que a gente não vai se lembrar, porque é inacessível, né, embora isso atue na nossa vida, tá, de uma forma ou de outra, sempre vai atuando, no nosso jeito de ser, na nossa forma de pensar, né, vai atuando. Então, existe os conteúdos suprimidos e os reprimidos. Essa é a diferença entre um e outro, tá? E tudo isso está lá no nosso inconsciente. Forma o nosso inconsciente, tá bom? Ficou claro isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Para mim, até agora está tudo bem. Tudo bem, é uma revisão, tá? Já fiz isso, já falamos um pouco sobre isso na aula passada, e eu achei interessante fazer essa revisão para a gente dar a sequência, tá bom? Tanto na repressão quanto na supressão, muita energia é gasta para manter os conteúdos ali no inconsciente. Então, por exemplo, se eu venho de vidas pregressas, onde eu sofri muito, onde eu tive acontecimentos dramáticos e que estão lá no meu inconsciente. Vamos supor que eu desencarnei em uma ou duas encarnações atrás. Eu desencarnei sem ter resolvido essas questões, então eu trouxe para cá. E estão no meu inconsciente inacessível, tá? Então, para manter isso reprimido lá, e também todos os conteúdos que eu vou suprimindo, né, no decorrer da minha vida, então, para eu manter tudo isso ali no meu inconsciente, sem ficar vindo à tona, eu vou gastar uma grande quantidade de energia, tá? Uma grande quantidade de energia, tá bom? Então, isso faz com que a gente, em muitos aspectos, possa perder a motivação, perder a energia mesmo, motivadora da vida, né? Por isso que muitas pessoas aparentam ser muito tristes, ter muitos problemas, e elas, às vezes, nem sabem quais são os verdadeiros problemas, elas só não têm vontade, né? Muito disso pode vir desse gasto energético para manter suprimido todo esse conteúdo, que é mais dramático, tá? Ou que é mais impactante mesmo para essa consciência. Então, devido a este gasto energético imenso, uma pessoa com depressão não consegue ter forças nem motivação para fazer as coisas. Os sonhos são muito importantes para descarregar essas cargas emocionais. Por isso, nós temos muitos sonhos, né? Se vocês observarem, existem muitos sonhos que podem ser realmente lembranças de vidas passadas,
porque é uma das formas que esse conteúdo pode vir à tona. Porque como eu conscientemente vou me lembrar de algo que eu nem vivi nessa vida. Mesmo porque o meu cérebro, ele não conhece esses conteúdos. O meu cérebro de agora, ele não capta isso. Então, ele vai fazer uma leitura disso, de uma forma diferenciada, né? Mas os sonhos, eles fazem isso. Eles descarregam esse problema de gasto energético. Então, esse acúmulo de energia que fica ali para guardar todo esse conteúdo é descarregado na hora que a gente sonha. Ele vem à tona na hora que a gente sonha. Isso faz com que a gente chegue à seguinte conclusão, né? Que quando nós temos coisas que estão presas dentro de nós, a melhor forma de sentir um certo alívio, né? De se sentir melhor, de ter condições de seguir de uma forma mais saudável, é realmente colocar para fora. Por isso que também, até na aula passada, eu falei sobre a terapia da escrita, né? A escrita terapêutica. Porque quando a gente faz a escrita terapêutica, a gente coloca para fora. Jung, ele traz a arte-terapia, por exemplo. A arte-terapia é algo que também faz com que os conteúdos internos, que estão ali reprimidos e suprimidos, consigam vir à tona de uma forma ou de outra, mesmo que a gente não entenda exatamente o que está acontecendo ali. Né? Nós podemos fazer, por exemplo, desenhos ou formas, né, que representem o que a gente está sentindo, e a gente pode não saber exatamente o que significa aquilo. Porém, está vindo, está sendo colocado para fora. Então, uma das coisas muito importantes para ajudar uma pessoa é falar mesmo para que ela coloque para fora de alguma maneira, né? Conversar. Numa terapia, numa anamnese, por exemplo, muito bom fazer o cliente falar, deixá-lo falar. Você vai falar menos, o cliente vai falar mais. Enquanto ele fala, você vai percebendo o que ele está trazendo e como isso, né, se afigura ali para você, através do seu conhecimento. Por isso a gente precisa ter conhecimento, né, para poder aproveitar tudo isso que o cliente traz para a gente. E quanto mais a gente conhece e atende as pessoas, mais a gente vai ficando experiente, vai criando experiência e vai sendo cada vez melhor. Priscila. Oi. Então, é por isso que uma pessoa, não sei se tem a ver, né? Quando ela sofre depressão e toma muito medicamento, ela não sonha, ela apaga, né? Ela é dopada constantemente. E a gente vê que vai piorando. Eu tenho uma pessoa que é assim, conheço, ela faz, até vai na psicóloga, vai no psiquiatra, mas eu vejo que não tá dando. Talvez seja por isso, porque vive dopada de tanto medicamento, né? É que assim, o medicamento, vamos pensar assim, o medicamento não é uma solução, não é. Talvez seja um paliativo, igual um remédio para dor de cabeça. Se você tem dor de cabeça constantemente, então você precisa ver qual é a causa. Não adianta você ficar só tomando remédio de dor de cabeça, né? Então, o remédio para uma pessoa que está com depressão vai fazer ela não ter aquelas sensações que representam o quê? Os conteúdos dela vindo à tona, né? E ela perdendo a energia por conta de tudo isso. Ela não tem energia para ai, deixa eu ir para a vida, ai, deixa eu lutar pela minha vida, pelos meus ideais. Ela não tem nem ideais. Já não tem mais isso, porque não tem essa energia, né? Então, o que um terapeuta precisa fazer é ajudar esse cliente a começar a construir essa força, a tirar esses conteúdos que estão ali dentro e que não saem. Então, ele vai ajudar esse cliente a tirar isso que tem lá dentro, para que ele gaste menos energia com tudo aquilo, né? E o remédio, ele não faz isso. Ele não faz a pessoa
retirar esses conteúdos, vir a consciência. Ele não faz. Então, ele não vai realmente trazer uma cura, o remédio em si, né? Eu acredito que em situações muito drásticas, talvez, né? Porque quem sou eu para falar algo contra, né? Mas talvez seja interessante passar num psiquiatra, né? Para resolver aquele problema mais pontual. Mas eu acredito que a pessoa não pode ficar a vida inteira tomando remédio. Não vai resolver. Não é? Ela vai ficar a vida inteira tomando remédio e não vai resolver. Aí vai estar igual esse homenzinho aqui, ó. Tudo querendo sair e existe aqui, ó. Tudo fechado, nada sai. É indigesto. É a mesma coisa que a gente se alimentasse o tempo todo e não fizesse digestão, fosse só comendo, né? Não fizesse todas as funções normais do corpo. Como é que ia ser? Não ia ser possível, né? Então, esses conteúdos aí, eles estão ficando indigestos. Eles não são metabolizados, vamos falando de forma metafórica, né? Eles não são metabolizados. Eles só são guardados, como se a pessoa fosse um armário, né? Mas isso precisa ter uma energia que movimente, né? Então, começando por nós, que somos terapeutas, né? Estamos aqui, não importa se é só terapeuta reikiano, não importa. Hoje, né, somos terapeutas reikianos, certo? Nós vamos tratar com pessoas. Se for profissionalmente, nós vamos ter que fazer uma anamnese com o cliente. Vamos conversar com ele. A ideia é que a gente ajude essa pessoa, junto com o reiki. Porque só o reiki não vai adiantar. Até vai ajudar, tá? É igual o passe, como eu já tinha falado. A pessoa vai lá, toma um passe. Ela é ajudada. Porém, nós sabemos muito bem disso. Ela sai lá do centro espírita que ela tomou o passe, ela sai melhor. Quando ela sai, os amiguinhos pulam nas costas dela lá, vão tudo junto com ele de novo. Não é isso? É isso mesmo. Então, aí o que acontece? Vem lá os amiguinhos, como essa pessoa não resolveu as questões dela, ela não teve uma orientação, né? Precisa da orientação. Orientação dentro das nossas possibilidades. Não é dizer o que a pessoa tem que fazer. É ser uma espécie de um norte, sabe? Ajudando essa pessoa, o que ela tenha, talvez ela tenha que olhar para aquela direção, ela não está olhando, mas você já olhou para essa direção? E você só vai poder fazer isso com os próprios conteúdos que ela traz. Ela traz os conteúdos dela, aí você vai devolver os conteúdos para ela, olha para os seus conteúdos. Esse aqui, ó, o que você acha? Você acha que dessa forma vai questionando, a pessoa tem que ela ir pensando sobre a situação dela. E aí ela vai conseguindo, ela começa a colocar para fora. Quem está aqui e pode dizer, porque passou pela anamnese, é a Regina, né, Regina? Exatamente isso. Eu estava pensando agora. Sem falar, só um minutinho, que eu já vou pedir para você falar. Sem falar o assunto dela, né? Porque é em off, isso é uma outra coisa muito importante. Nós temos que ter ética. Então, ninguém vai saber do assunto do seu cliente. Você não vai contar para filho, para mãe, mas ele nunca vai saber. Não vai. Não vai contar para ninguém. Nem para a mãe, nem para... mas ninguém aqui conhece cliente. Não. É uma ética mesmo, a gente não conta para ninguém. Então, sem falar do assunto dela, ela pode dizer para nós aqui como foi ela poder falar. Como foi, Regina? Então, é interessante porque a gente nem imagina que vai vir tudo aquilo à tona. Conforme vai fazendo as perguntas, se for pelas perguntas, aí você vai respondendo, vai vendo o que aconteceu
o que você traz da sua infância, da sua vida, de lá para frente, tudo aconteceu, então tudo vai se ligando. Então, eu acho que isso aí, para mim, que foi muito importante nesse sentido, que, de fato, eu tinha coisas que eu nem imaginava, que eu não pensava mais naquilo. E, de fato, uma coisa que pode estar me trazendo problema ainda, até hoje. Então, eu achei que a anamnésia foi, assim, importante demais, demais, demais. Para mim, acho que ajudou bastante. Independente de qualquer coisa, eu acho que já ajudou com a própria conversa que nós tivemos. De 2 horas só, né? Foram só 2 horas. Foi até mais, né, Regina? É que não deu para ser mais, né, Regina? Faltou tempo ainda. Faltou tempo. Então, outra coisa importante, né? Que eu também já, partindo do princípio de alguns clientes, né, que eu vejo que é algo que demora e importante. Às vezes, um dia só não dá. Então, por exemplo, aqui, essa terapia aqui foi oferecida para mostrar como funciona, né? Então, um encontro para fazer a anamnese e os 4 outros encontros, que não seriam encontros online, mas seria pelo WhatsApp, a gente combina, e aí eu mando o reiki para ela. No caso, para os outros clientes é a mesma coisa, você manda o reiki, né? Mas tem essa anamnese, que não é só anamnese, é anamnese com psicoterapia. Porque não tem como, você não pode, assim, agir dessa forma com o cliente. Você vai ficar só fazendo pergunta, fica aquela coisa mecânica, e não é assim, sabe? Você vai atender esse cliente mesmo. Com a própria anamnese, você já vai fazendo algumas perguntas, já vai vindo coisas na sua mente, e você vai percebendo e vai perguntando outras coisas além do que está ali, e aí a cliente vai falando para você outras coisas que não estão ali, aí você vai vendo que é importante isso que ela está falando, você não vai cortar, tá bom, já respondeu minha pergunta, vamos para a próxima. Não é assim. Você aproveita o conteúdo que o cliente está falando. Às vezes, não vai dar tempo nem de fazer toda aquela anamnese. Não vai. Então, num tratamento, na verdade, não dá para ter um encontro só, tá? O tratamento dos florais, ele teria que ter mais encontros. Priscila. Oi. Eu ia fazer uma pergunta antes, não desse assunto agora. Quando você falou do sonho, você falou que às vezes a gente tem sonhos que esse cérebro nosso de hoje, ele não conviveu. Né? Ele não tem conhecimento daquilo. Agora, o sonho que a gente tem nessa situação, ele é real, aliás, ele como é que fala? Fiel ao que realmente foi sonhado, ou esse cérebro, ele altera alguma coisa desse sonho? Ele altera. A gente sonha realmente o que o espírito lá sonhou, ou o nosso cérebro de hoje, ele faz alguma alteração nesse sonho? Então, ele altera. Eu não sei se... Ele altera, porque ele vai fazer uma leitura do que foi vivenciado. Ele vai fazer uma leitura daquilo, entendeu? Então, ele vai trazer, muitas vezes, esses conteúdos aí, do sonho, que podem ter sido situações, né? De uma forma que ele conhece. Então, vamos supor que ocorreram coisas que o cérebro não conhece, ou situações que ele nunca vivenciou nessa vida. Então, ele vai passar um entendimento para você, uma leitura, de acordo com o que ele conhece das vivências. Então, por exemplo, eu fui num lugar que ele não conhece, e nessa vida eu nunca fui, não conheci, então ele vai adaptar ao que ele conhece, e que seja parecido, né? Tanto que quando a gente sonha que está voando, com certeza, nós estamos fazendo alguma projeção astral, estamos flutuando, e o cérebro não entende dessa forma, né? Ele não está acostumado a entender que uma pessoa voa. Então, ele põe a gente dentro de um avião, por exemplo, né? Para poder trazer essa ideia. E é muito difícil mesmo,
Porque quando o espírito nosso que saiu vai voltando para o corpo, ele entra no corpo, ele tem esse impacto, né, com o que o cérebro entende, e muito do que foi visto lá do outro lado pode ser perdido. Perdido para que a gente saiba, mas não para o nosso inconsciente. Tudo que a gente vivencia está gravado, não é? Porque nós temos os corpos, corpo astral, por exemplo. Tudo está gravado no corpo astral, né? Então, a gente não vai perder nenhuma vivência, na verdade. Tá? Tudo bem? Tudo bem, Priscila, obrigado. Alguém mais? Priscila, e no caso de quando você volta para o corpo, que você tem a sensação de que está caindo, porque dizem que é a forma que a gente sente que está voltando para o corpo depois do sonho, para acordar. Essa sensação de cair, eu nunca caí de algum lugar. Como que o cérebro interpreta isso? Então, aí, na verdade, o espírito que está passando essa sensação. Porque se você está lá entrando no corpo, se a coisa acontece de uma hora para outra, você acordou, então você faz assim, você dá aquele tranco, porque foi algo de repente, porque na verdade o que acontece é muito tranquilo, entendeu? O corpo, o espírito nosso, o corpo astral, né? Ele sai, ele vai descendo e vai entrando normal. Agora, tem pessoas, por exemplo, que acordam no meio dessa entrada, então nem entrou no corpo físico, nem tá lá, e também nem tá totalmente fora, tá naquela transição. E aí a pessoa fica sem conseguir falar, não consegue gritar, quer chamar as pessoas, não consegue, ela fica e entra naquele desespero. Então fica entre a consciência e a não consciência, fica naquela situação, né? E nesse caso, o que a gente fala, né, para a pessoa? Olha, quando você se sentir assim, não fique em desespero, porque esse desespero é o que faz o corpo não conseguir receber esse espírito e fica naquilo. Ele não consegue se manter. Não consegue encaixar, né? Não consegue. Por quê? Porque existe o corpo físico, que também está ali agora, ele está entrando em ação junto, né? Ele está sentindo. Quando a gente está saindo também, e está saindo de forma mais consciente, a gente consegue perceber um barulho que faz, né? Quando a gente está saindo do corpo. Faz um barulho, eu já senti isso. É bem estranho. Parece uma nave decolando. Ela faz assim, sabe? Faz um barulho mesmo. Você ouve esse barulho, é um negócio muito esquisito mesmo. Então, a gente entra e sai do corpo todo dia, a gente não sente nada disso, não é? Mas se a gente fica consciente bem naquela hora que está saindo, ou naquela hora que está entrando, aí acontece porque entra o quê? O cérebro, a nossa consciência, né? A gente ficou consciente. E aí, nós ficamos sem saber o que fazer, né? Aí tem que relaxar, relaxa, que aí ou vai voltar para o corpo, ou vai fazer a projeção. Das duas, uma. Entendi. Tá? Mas os sonhos que a gente fala a respeito dos nossos conteúdos internos, né, já não tem nada a ver com as projeções astrais, tá? Porque a projeção astral é uma outra coisa, né? Os sonhos, já estão muito ligados mesmo à nossa consciência. Os sonhos, tá? Porque eles podem ser simbólicos, simplesmente, são conteúdos do inconsciente mesmo se manifestando, a nossa consciência. Eles podem ser lembranças de vidas passadas também. Então, a gente pode ter os sonhos retrocognitivos, tem até os sonhos pró-cognitivos, né? Sonhos situações que a gente vai ver adiante. Porque é bem complicado dizer isso, né? Mas no plano astral não existe tempo nem espaço, né? Não existe futuro, não existe passado. Tudo acontece ali, de uma maneira que você consegue ir adiante também, ver o que vai acontecer, né?
Isso também acontece, tá? Mas os sonhos que estão mais ligados ao nosso inconsciente são esses sonhos retrocognitivos, que vão trazendo essas experiências, que estão muito lá no nosso inconsciente, mais inacessível, e também esses sonhos que são próprios para liberar esses conteúdos do cérebro, né? Para fazer como se fosse uma rebobinagem, sabe? Volta tudo para limpar esse sistema, né? Para liberar energeticamente esse sistema. E esses sonhos são muito importantes também para nós. Então, sonhar é algo muito importante para a gente, tá? É um processo necessário. Ok? Tudo bem, gente? Ok? Tudo Sim. Bem. Ok. Bom, agora vamos falar um pouco sobre cérebro e mente, para ficar bem claro isso, porque a gente pode ficar assim, mas cérebro, mente, né? Qual a diferença? O que será isso? Cérebro é a mesma coisa que mente? Enfim, né? Achei interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, a mente, ela é a parte abstrata. Deixa eu só... Bom, deixa eu ver. Mente é a parte abstrata, tá? Então, essa parte abstrata é a parte da mente que gera os pensamentos. E o cérebro é a parte física, que vai receber esses pensamentos. Então, não é o cérebro que gera o pensamento, é a mente, é a parte abstrata, tá? O cérebro, ele cuida do funcionamento do corpo, dos sinais elétricos e da resposta emocional quando pensamos em algo que gera emoção. Então, ele apenas cuida de todo esse processo. Ele não gera um pensamento, mas ele vai gerir, administrar o que vai acontecer em relação a tudo que o corpo vai reproduzir. Porque o cérebro é a parte material, né? Então, ele vai produzir as reações nossas, a partir do que a gente pensou, né? Até na PNL a gente estuda. A gente vai entrar em contato com um evento, a gente vai pensar, esse pensamento vai gerar um sentimento, né? Esse pensamento é o que gera o significado, né? Vai gerar um sentimento e vai gerar um resultado, né? O cérebro, continuando, quando sentimos medo, por exemplo, esse é um exemplo, né? Quando sentimos medo, o cérebro libera hormônios, como, por exemplo, a adrenalina, que causam o aceleramento dos batimentos cardíacos. Então, a gente sente medo e o cérebro, o que ele faz? Vai e joga esses hormônios. É o caminho dele, né? A atitude que ele tem que ter. Ocorre, então, uma resposta do organismo a um estímulo aversivo, que é físico ou mental. Então, algo físico pode causar esse medo, ou algo mental, aquilo que a gente pensa. Quanto que a gente não fica gerando pensamentos que vão causando medo na gente? Então, eu fico pensando, eu começo a sentir medo, o meu cérebro começa a jogar vários tipos de hormônios ali no organismo para ter essa resposta, né? Ter uma resposta desse organismo. Então, nós vamos ter essa resposta que vai ser positiva ou não, como a gente vai se preparar para lidar com isso que é o objeto do nosso medo. É por isso que o nosso corpo, ele joga esses hormônios, né, para ter essa possibilidade de lidar com aquilo, né? Por isso que o tempo todo, se a gente tem medo, o tempo todo, pensem como o nosso corpo está sendo judiado, né? Porque é um momento de estresse. Então, se eu tenho medo o tempo todo, eu estou gerando estresse o tempo todo no meu organismo. É óbvio que eu vou ficar doente. É óbvio isso, né? Ainda mais se é pensamento, né? Pensamento, ele vai gerando o tempo todo, ele pode ficar em looping o tempo todo naquela situação. Diferente de uma situação que acontece agora e acabou. Aconteceu, vou ficar com medo, acabou o medo, porque acabou a situação, acabou. Agora, e o pensamento que não é assim? É complicado, né? A mente é a responsável por gerar pensamento
que motivou o cérebro a iniciar o seu trabalho, tá? Então, é a mente que faz com que o cérebro vá lá e faça alguma coisa. Ok, pessoal? Vocês pensavam isso? Vocês tinham essa ideia de diferença de mente para cérebro? Eu não. Olha, eu alguma coisa estou sabendo que minha filha está fazendo, a Gabi, faculdade de psicologia. Então, todas as aulas dela, ela vem contar tudo tintim por tintim. Imagina, cada aula. Que bom. Ela senta e fala. Fala, Gabi, eu tô cansada. Depois, não, mãe, senta aí que eu vou contar. E conta. Então, alguma coisa assim. Aí, ela tá tendo aulas e aulas sobre isso, hein? Isso é um sinal, hein? Tô tendo aula de psicologia por WO. Olha. Pois é. Aí ela entra num curso de reiki e fica aprendendo coisa de psicologia. Pois é. Né?